Bom dia, segundona começando, para a gente dar mais um passinho aí no nosso tema do Sagrado Feminino. Hoje a gente vai falar para alguns já tão conhecidos, para outras ainda uma novidade, mas com aqui algumas reflexões diferentes. A nossa busca pela integridade passar pelo tão conhecido Yin e Yang. Né? O que é o Yin e Yang aqui? Eu vou fazer uma leitura comentada para me apoiar em alguns significados aqui, tá bom? Isso é um conceito do taoísmo que ela demonstra dualidade, tudo que existe no universo, né? Descrevem duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. O Yin sendo um princípio da noite, da lua, da passividade, da absorção, e o Yang, o princípio do sol, do dia, da luz, da atividade, né? Eu acho muito interessante a gente ter a consciência dessa dualidade, porque para sermos inteiras, nós precisamos entender que nós temos essa dualidade na gente, nossa luz e nossa sombra, né? Então, dentro de toda mulher e de todo homem, tem esse princípio do masculino e do feminino. O masculino, na visão social e cultural, ele vai estar mais associado a papéis de provedor, de protetor, de líder, de família, força física, coragem, assertividade. E num lado um aspecto mais psicológico, ele tem a tendência em expressar emoções de forma mais contida, a valorização da independência e da autossuficiência. E de um ponto de vista biológico, tem a produção do testosterona, que está ligada às características físicas e comportamentais típicas, como maior massa muscular e agressividade, em alguns casos, né? Então, como que a gente equilibra esses aspectos femininos na gente, né? Nós temos testosterona também, mas ele regulado, ele não se manifesta como em um homem, por exemplo. Mas quando a gente tá com o nosso feminino e o nosso masculino equilibrado, a gente vai saber manifestar emoções de uma forma feminina, porém sabendo quando eu sou contida, sabendo quando que eu me expresso de uma forma mais aberta. Eu vou ler aqui do feminino também, depois a gente faz algumas comparações. A energia feminina aliada ao social e cultural mais associado ao papel de cuidadora, nutridora, responsável pelo lar, as expectativas de delicadeza, empatia, habilidade de comunicação interpessoal. De um aspecto psicológico, a tendência de expressar as emoções de uma forma mais aberta, buscar conexões emocionais, valorização da colaboração e do cuidado com os outros, né? Isso é muito feminino. E os homens também, quando estão com o lado feminino dele equilibrado, eles também vão manifestar isso dentro da família, né? Eles vão saber em que momentos manifestar e ter esse feminino. E do lado biológico, né, do aspecto feminino, a gente tem a produção de estrogênio, que influencia características como o desenvolvimento dos seios, os ciclos menstruais e algumas diferenças comportamentais e cognitivas. O que eu quero refletir com você aqui nessa divisão, né? Então, assim, o Yin Yang, ele tá dentro de nós. Onde que a gente vai representar isso também, vai muito dessa dança nossa, de entender que às vezes no trabalho a gente precisa ser mais assertivo, em casa a gente consegue relaxar e abrir mais as emoções, pra gente pensar quantas mulheres que para ter uma carreira profissional que seja mais linear como do homem e não tão cíclica como é a nossa essência, né, dos nossos hormônios, por exemplo, toma anticoncepcional a vida inteira, nega o fato da gente menstruar, não gosta de menstruar. Então, aí a gente entra numa outra camada do Yin Yang, que é a energia Qi, energia Qi, né? Mas acho que se fala energia Qi, que é um fluxo de energia, que em resumo no taoísmo, o Qi é uma energia vital que permeia tudo e é fundamental para a saúde física, mental e espiritual. É vista como uma força dinâmica que pode ser cultivada e direcionada através de práticas específicas, contribuindo para o equilíbrio e harmonia dentro de si mesmo e com o mundo ao seu redor. Então, eu vejo muito essa energia Qi como o resultado final do nosso equilíbrio daquele momento, e é a nossa energia vital, é o nosso tesão por viver, né? Muito no lugar também, quando a gente fala de despertar de Kundalini, vai muito nesse lugar da energia Qi também, que é
tá tudo integrado, né? Então, quando a gente nega parte disso, quando eu nego que eu falo, nossa, eu odeio menstruar, eu tô negando uma parte do meu feminino, que é natural. O Xi, ele fala muito desse nosso contato com a natureza, né? E se eu nego a minha própria natureza de mulher, que é ter um útero, gestar, menstruar, faz parte, eu tô negando parte do que eu sou, né? Tem aqui algumas outras características do feminino que eu trouxe, que eu quero que a gente pense também, que são mais subjetivas, porque não se limitam apenas às características físicas e biológicas, mas tem um grande olhar do psicológico, emocional e espiritual. Eu acho que isso é uma grande característica do feminino. E eu vou falar aqui para vocês, né? Algumas eu já vou repetir, outras eu vou complementar. A empatia e a sensibilidade, né? O feminino fala muito da intuição, então essa intuição, trabalhar a nossa intuição significa trabalhar e equilibrar a nossa energia feminina. A criação e a nutrição, né? A gente pode gerar uma vida. Vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção o quão divino é o nosso poder de gerar uma vida, uma outra pessoa? Isso é para nossa vida. A gente tem a capacidade criativa imensa dentro de qualquer coisa que a gente se propõe a fazer. A intuição e a sabedoria interior. Essa energia feminina valoriza a sabedoria interior, a capacidade de ouvir a intuição e tomar decisões com base em sentimentos profundos e percepções sutis. Não vamos abandonar esse nosso lado de quando alguém perguntar, mas de onde você tirou isso? A gente sente, né? O nosso trabalho é entender o que é nosso ego, o que é nossa intuição e deixar isso equilibrado a ponto de que a gente consiga sim discernir isso com muita facilidade. A colaboração e a comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui, essa troca é muito feminina, né? Tende a favorecer um estilo de comunicação mais colaborativo e inclusivo, valorizando a escuta ativa, a cooperação e a construção de relações harmoniosas, né? Nós não queremos guerra, não faz parte da nossa natureza. E se o homem como um todo tá nisso, ele tá com o feminino tão desequilibrado, né? Um feminino que tá tão adormecido. E a hora que a gente se posiciona com o nosso masculino sadio também, a gente consegue mostrar que nós podemos sim ser equiparadas aos homens, mas nós nunca vamos ser iguais aos homens, né? Nós somos mulheres, nós queremos sim direitos iguais, mas nós não queremos ser iguais a eles, porque a gente tem as nossas características que são muito incríveis, que não são menos do que ser um homem, né? Parece que tão óbvio, mas a gente precisa dizer. E tem uma coisa que aceitação e acolhimento e o equilíbrio entre o dar e o receber. Mulherada, eu acho que esse é o maior desafio nosso. A gente não sabe equilibrar o dar e o receber. Eu ouvi uma frase essa semana que era assim: não ponha o seu yin onde não tem o yang. A gente é acostumada a querer salvar o relacionamento, a querer acolher demais, a querer falar, entender demais. Ah, mas é porque assim, porque na infância dele. Não bote a sua energia ali onde não tá vindo nada pra você. Saiba equilibrar, isso também é nossa sabedoria. E aí entro num outro ponto, né? Dentro dessa energia em Yang, a gente tem um aspecto que o Jung trouxe, que é a ânima e o ânimos. Então, para o homem, ele tem a ânima, que é o aspecto feminino, e dentro da gente, dentro desse yang, nós temos ainda o nosso ânimo, que é como o nosso masculino vê o mundo exterior. E aí, o que eu penso, né? Se o nosso inconsciente, se lá dentro a gente se manifesta e talvez tenha atitudes que é pelo olhar do nosso masculino, que a gente sabe que está adoecido na sociedade, será que nós também não temos atitudes machistas? Será que o nosso ânimos tá saudável? Será que a gente não entra em competição, inclusive com outras mulheres, porque o nosso ânimos vê como talvez o homem, né, que ele se identifica fora? É um pouco complexo, mas é a nossa psique, né? Os opostos... a psique funciona em opostos conectados e complementares, luz e sombra, consciente e inconsciente, masculino e feminino.
Nesse sentido, Jung notou que nossa psique existe uma energia oposta, complementar à consciência egóica. Essa energia Jung chamou de ânima naqueles que se identificam como homens e ânimos naquelas que se identificam como mulheres. Assim, como a ânima no homem é o contraponto inconsciente, contrário na consciência de quem se identifica como mulher, é um medidor entre o consciente e o inconsciente, atuando tanto como um complexo pessoal, como uma imagem arquetípica, ou seja, coletiva. Isso é um grande ponto, né? O nosso lado masculino, o nosso ânimos, muitas vezes se comporta com uma programação inconsciente coletiva. A gente falou de algumas crenças lá atrás, agora a gente pode talvez entendê-las melhor. E como um complexo reúne todas as experiências ancestrais das mulheres com os homens, o primeiro contato é com o ânimos da mãe e suas experiências pessoais, formada na relação mãe e filha através do inconsciente da mãe e suas múltiplas imagens do masculino ao longo da vida. Como a sua mãe vê os homens? Será que é como você interpreta suas relações também? O ânimos possui 4 estágios que vão evoluindo ciclicamente na vida da mulher, sendo a personificação do poder físico, a iniciativa e a capacidade de ação planejada, domínio da palavra e vivência espiritual. Tomara a Deus que a gente esteja no 4º estágio aqui, né? Falando de espiritualidade, que a gente já tenha passado o nosso ânimos por tudo isso. Além disso, o aspecto do ânimos, principalmente aqueles que ainda habitam no inconsciente, serão projetadas nas relações com os homens. Então não dá para falar que a gente não projeta fora o que tem dentro, né? Então eu acho que ter essa consciência de que esse inconsciente nosso masculino carrega muita coisa é um grande passo pra gente se trabalhar. Aline, mas o que eu faço a partir daí? A gente vai continuar fazendo muita coisa, muitas terapias, terapias que têm a ver, inclusive, com isso. Ver se a sua restrição em dançar não é seu masculino aí falando, dança não é pra mim. Porque nada é mais feminino do que se expressar e sem a voz ainda, que é dançar só com o corpo, isso é muito feminino. Então, como o nosso homem vê a gente dançando, como o nosso ânimos vê as mulheres se comportando, é muito como esse nosso inconsciente coletivo reverbera tanto na gente quanto nas nossas relações. E hoje eu vou ficando por aqui, acho que a gente falou de bastante coisa, espero que esse trabalho de equilíbrio em Yang talvez seja contínuo, né? Até porque a gente tem que parar de se cobrar tanto, de querer que a gente seja linear, porque nós somos cíclicas, nós já somos 4 dentro de um mês, né? Baixem aí os aplicativos de menstruação, se entendam, se conheçam, que eu acho que esses equilíbrios vão ajudando você a lidar com você mesma e a gente poder deixar as pessoas se aproximarem da gente também e elas entenderem que nós somos esse ser complexo. Os homens são mais lineares e o homem saudável, com o feminino saudável, ele não se sente amedrontado, ou não se sente mais, ou não julga a mulher ser o que a mulher é. Tá bom? Bom dia pra gente.